Olá a todos! Sejam bem-vindos! Começa agora mais um Diz Aí. É um quadro dentro do programa CJC. Você aí de casa é o meu convidado, porque hoje vamos falar sobre um tema bastante comum. Não deveria, né? Talvez, mas é bastante comum. E vamos dar aqui soluções dentro da palavra de como que você pode vencer esse mal, fechar essa porta. Mas antes de revelar exatamente qual é o tema de hoje, quero cumprimentar, dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso convidado. Mais uma vez, por quê? Porque ele está voltando, já esteve com a gente, falamos sobre de quando a alegria não chega pela manhã. Acho que você já sabe quem é o convidado de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, João! Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Agradeço a todos pelo convite novamente e queria mostrar o que eu tenho para falar sobre o tema de hoje. Sim, ó, também fez um suspense, não revelou. Posso avisar, Suspense. Calma, Uma alegria para a gente poder estar aqui te recebendo mais uma vez e falando sobre este tema que tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Vamos falar hoje sobre o medo não pode te parar. Existe por aí muitas pessoas sendo paralisadas pelo medo. A gente sabe que o diabo ele ataca diretamente as nossas vidas, mas às vezes é de forma indireta, fazendo você parar no meio do caminho, né? E que situações, que causas, que soluções a gente fala no programa de hoje. Mas já que estamos aqui dentro do ambiente cristão, eu queria entender, o cristão pode sentir medo ou ele está imune a isso? Não, o medo ele é algo normal, o medo é uma emoção. Todo mundo vai sentir medo em algum momento. Pode ser o medo de não conseguir passar em alguma prova na escola ou na faculdade, ou então o medo de perder um ente querido. Mas o que eu levo muito comigo é o seguinte, a gente pode sentir medo, mas a gente não pode deixar o medo dominar a gente. Que por conta do medo a gente para de fazer as coisas para Deus. O maior exemplo disso tudo é quando Jesus ele estava orando e ele teve medo. Ele pediu para Deus afastar o cálice dele, mas logo depois ele falou, mas que seja feita a tua vontade. Ele não deixou o medo dominar ele em si. Sim, a gente vê isso, por exemplo, até separei aqui, né? Lá em Mateus 14, do versículo 26 ao versículo 31, diz assim, né? Os discípulos estavam no barco, ó. Quando o viram andando sobre o mar, aqui está falando de Jesus, Jesus andando sobre o mar e os discípulos estão ali no barco, né? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Então a gente vê aqui discípulos, né? Pessoas que andavam diariamente com Jesus e que sentiam medo. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo. E aí no 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui a gente vê várias coisas, né? Primeiro, eles viram Jesus andando sobre o mar, não sabiam que era Jesus, e o medo fez eles enxergarem uma coisa que não era, né? Já falaram, é um fantasma. E você acha que acontece isso? O medo deixa, às vezes, a pessoa até um pouco cega, né? Nesse sentido de imaginar as coisas, de ver as coisas como elas não são em sua realidade? O medo, ele realmente para muita pessoa. A pessoa fica olhando muito para a circunstância, tipo, e se não for para ser, e se não acontecer? O que eu realmente estou querendo que aconteça. Sobre o medo também, né? Sobre Pedro, eu lembro de outra história que ele, por medo, ele negou Jesus. Por conta das vezes o medo é meio que você desconfiar, você duvidar de Deus. Eu entendo muito isso, de você estar sentindo medo é porque, de certa forma, você não confia 100% em Deus. Sabe, você olha para a circunstância, você esquece de olhar para Deus. E é muito isso, né? Onde está o nosso foco, aonde está a nossa visão. Por quê? Aonde você coloca o foco, aquela coisa se amplia. Às vezes não tem aquele tamanho todo, mas por conta do medo, dessa insegurança, a coisa se torna gigante. Assim como os espias, né? Deus já tinha falado que a terra era deles. E eles foram lá espiar, era só, né? Mas voltam dando um relatório negativo, né? De que ia ser muito difícil, que na terra haviam gigantes. Mas Deus já tinha falado que a terra era deles. Então eles só precisavam ir lutar, crendo, confiando nessa palavra que Deus tinha dado. Colocaram o foco tanto no problema que não viram a terra prometida, assim como Deus falou, né? Que mana leite e mel.
Então, aonde está o nosso foco? Às vezes, o foco no lugar errado faz não só a coisa se ampliar, como faz você enxergar as coisas como não são de fato. Eles estavam ali diante de Jesus, andando sobre as águas, coisa que nunca tinha acontecido, ninguém tinha visto aquilo, e a primeira reação deles é um fantasma, né? Por quê? Porque eles estavam com medo. Quando a gente continua, vai falar novamente sobre medo no versículo 30. Mas reparou o vento e ficou com medo, né? Ou seja, aqui está falando já de Pedro. Quando ele saiu, e aqui a gente já tem que dar uma moral para Pedro, né? Por quê? Quem andou sobre as águas sem ser Jesus? Pedro. Ah, mas Pedro afundou. Poxa, você já andou sobre as águas? Pelo menos botou o pé Pelo ali. menos ele teve a coragem de sair do barco. Depois deu essa vacilada, né? De olhar pro vento. 80% das pessoas não ia nem... Não, hoje não. Exatamente, hoje não quero, não. Exatamente. Então, já dá essa moral para Pedro que ele saiu do barco, já teve essa coragem. Mas, no decorrer, isso representa muito de nós. De repente, a gente começa com muita coragem, mas lá no meio do trajeto, a gente começa a observar o vento, ou seja, as circunstâncias, as dificuldades, a gente tira o foco de Jesus e aí também começa esse temor no coração. Você acha que as pessoas olham, de repente, para a opinião dos outros, para o que os outros vão pensar, vão olhar, de repente, poxa, mas e o passado? Meu passado não vai ser apagado, tem medo também do passado dela e N razões. Você acha que isso também é um instrumento para paralisar as pessoas? Atrapalha muito, tipo, a pessoa que fez muitas coisas erradas antigamente. Quando ela fala para algumas certas pessoas, tem pessoas que vão falar, não tem problema, mas tem aquelas que falam, eita, realmente esse problema aí já é mais fundo, já é mais difícil de você voltar para Deus. Então, por conta disso, tem pessoas que ajudam a gente a se aproximar, mas por conta de algumas opiniões dela, até se afastar de Deus, por conta de ser aquilo que não é o que a gente gostaria de ouvir, podemos colocar assim. Então, por conta de comentários de pessoas e qualquer outro problema. Eu lembro aqui na palavra, no Salmo 118, versículo 6, vai falar, o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Ou seja, independente do seu passado, Deus tem esse poder de escrever uma nova história. O exemplo que a gente tem na Bíblia mais claro, a gente pode falar o quê? De Paulo, que antes era o Saulo. Apesar dessa mudança não ser por conta do propósito dele, né? Mas a gente faz essa diferença. A gente vê Saulo, aquele que perseguia os cristãos, aquele que matava em nome da religião e depois ele, o que perseguia, sendo perseguido. Então, olha que virada, né? E mesmo assim, quando nós falamos sobre Paulo, a gente pouco lembra, claro, a gente não esquece, mas a primeira coisa que a gente lembra é grande apóstolo Paulo, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, Deus tem esse poder transformador de reescrever histórias, a ponto de que as pessoas não vão mais se lembrar daquilo, mas sim ele vai mudar completamente a sua história. E tem pessoas que são paralisadas, eu até listei aqui, né? O primeiro de todos é o passado. Segundo, do que os outros vão pensar. Tem até um programa aqui que a gente recebeu a Brenda e falamos sobre isso. Não seja escravo dos likes, ou seja, de agradar a todos. Tem pessoas que são paralisadas por conta disso. Pessoas paralisadas pela timidez. E daí entra naquilo que você falou, porque o medo, o problema, né, do medo, da timidez, é quando isso te impede. A pessoa ser mais introvertida, mais na dela, isso é uma característica da personalidade. Ok, né? A gente vê Moisés sendo assim, tantos outros personagens sendo desse tipo de temperamento. Agora, quando isso te impede de fluir o propósito de Deus na sua vida, isso torna um problema. Quando te paralisa, é um problema. Você acha isso também? Não, eu também acho. É algo que realmente paralisa muito. E tem até o que fala aqui na palavra. Em Isaías 41:10, que eu anotei, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Resumindo, vai, não precisa ter medo, eu estou com você, eu sou o seu Deus. E eu lembro até de uma história que também conta em Isaías sobre o rei Acaz, de quando ele era rei de Judá, e veio o rei da Síria com o rei de Jerusalém, que fizeram um acordo para atacar Judá. E logo depois Deus manda uma mensagem para Isaías passar para o rei Acaz, para que ele não precisasse ficar com medo deles, porque eles, como você tinha até falado, que às vezes o medo paralisa a gente, sendo que o problema nem é tão grande assim. Mas por conta da gente ficar olhando para o nosso olho natural, podemos colocar assim, a gente acha que é um dragão de 3 cabeças. Mas quando a gente olha, como fala aqui,
acho que ele fala que são apenas 2 tições de fogo, ou seja, é nada comparado ao poder que Deus tem sobre aqui essa terra. Então, o medo que a gente sente não é maior que o nosso Deus. Tem hora que a gente dá moral para muita coisa que não merece essa moral. Nosso Deus, ele não dá moral para problema, não. Começa por aí. Esse mesmo Deus é o que está dentro de você, que habita em você e que disse que jamais iria te desamparar. Eu acho interessante também quando você leu aqui em Isaías 41:10, porque você já viu o tipo de conselho que a pessoa está triste, aí fala, não fique triste. Aí a pessoa está com medo, não tenha medo. Não é só um não tenha medo, não temas aqui, que está descrito em Isaías 41:10. Aqui diz por que você não deve ter medo. E isso faz diferença. Se você só um não temas perdido, não é. Aí, na Bíblia a gente encontra o porquê que eu não vou temer. Porque eu, no caso Deus, estou contigo. Para você não se assombrar, porque Ele é o teu Deus. É Ele quem te esforça, que vai te ajudar e te sustenta. Então, esse é o motivo pelo qual não devemos ter medo. Deixa eu dar uma dica de livro aqui também. Não é um livro muito grande, mas é um livro que vai abençoar muito a sua vida. Um livro do missionário R.R. Soares, se chama Medo, Feche Essa Porta. Você pode encontrar no www.essepovo.com.br. Você vai ser muito abençoado, edificado, porque realmente é uma porta, uma brecha, por mínima que seja, mas precisa ser fechado, porque brechas são um problema. A Bíblia vai falar de um rei que, por conta de uma flecha lançada ao acaso, mas porque havia uma brecha, aquela flecha ao acaso entrou por aquela... A flecha entrou pela brecha, até rimou um pouquinho. Mas aquele rei morreu porque ele não estava totalmente protegido. Havia brechas, havia portas abertas. E o medo é um portão. Feche essa porta enquanto há tempo. Antes de continuarmos aqui sobre o nosso tema, conversando sobre isso, listando aqui razões que paralisam as pessoas, vamos também para o nosso caso, poder ajudar alguma pessoa que enfrenta uma dificuldade e dentro da palavra encontrar a solução para ela também, poder estender a mão e ajudar, Exatamente. Quem mandou para Jesus fez com Pedro. Exatamente, né? Senhor, socorre-me. Então, em nome de Jesus, Exato. Seja usado por Deus aí também, João. Quem mandou pra gente foi a Ana e ela mandou assim: me chamo Ana, tenho 27 anos. Há alguns meses, enquanto dirigia para o trabalho, sofri um acidente. Não foi nada grave, ninguém ficou ferido, mas foi o suficiente para abalar completamente minha confiança ao volante. Desde aquele dia, simplesmente não consigo mais dirigir. Antes do acidente, dirigir era algo natural, mas agora, só de pensar em entrar em um carro, já me sinto horrível. Todos os dias enfrento uma luta contra o medo e não sei quando ou se conseguirei superar este trauma e voltar a dirigir novamente. Diz aí, João. É realmente algo, você passou por um trauma, é normal você sentir esse medo. Mas se você começar a simplesmente parar, você nunca vai conseguir vencer esse medo. Então, você vai indo devagar, vai indo devagar e, como a gente falou aqui, não precisa ter medo porque Deus está com você. Ele é muito mais poderoso do que esse seu medo, então pode ficar tranquilo, esse medo vai passar, entende? Como você falou, você não sabe se você vai conseguir voltar a dirigir por conta do medo. Você vai se você fazer a sua parte, vai indo devagar e daqui a pouco você já está dirigindo de volta aí já. Exatamente, e que assim seja, porque o trauma aconteceu, como você falou, mas está ali para ser vencido também, para a pessoa superar, para a pessoa não ser mais dominada, não paralisar no caminho por conta disso, porque dirigir, isso é uma mão na roda, né? Isso aí adianta muito, é uma praticidade, é uma necessidade, melhor dizendo, né? Então, um conselho que eu posso dar para você, lá em 2 Coríntios 10:5, vai falar destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Também vamos falar aqui sobre ter a mente de Cristo, mas quando a Bíblia fala levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, a gente vê que precisamos pensar nas coisas do alto, né? Que o nosso pensamento, que o nosso foco, que a nossa visão não esteja nas circunstâncias, de repente no trauma. Claro, vai ser um processo, não vai ser da noite para o dia. Você vai precisar se expor muito gradativamente, com muita sabedoria,
para você também saber vencer, para você poder vencer este trauma. Mas quando levamos o pensamento obediente a Cristo, eu não vejo Cristo pensando num acidente, né? Cristo pensando em algo ruim. Então, todo pensamento que se levar é uma altivez, algo ali, um pensamento negativo, um acidente, alguma coisa, não dê lugar a isso, não deixe isso entrar no seu coração. Porque a Bíblia também vai dizer, lá em Provérbios 29 e 25, que o receio do homem armará laços, mas, ó o mas aqui, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. Como o João falou, Deus vai estar com você. Você não vai estar sozinho no carro, Exatamente. né? Deus vai estar com você. Ele disse que nunca irá te abandonar. Não é porque você entrou no carro que Deus ficou lá. Não, Deus está com você. A presença de Deus vá contigo, inclusive, faça essa oração, né? Deus, se a tua presença não for comigo, nem me faça sair daqui. Exatamente. Exatamente. Que a presença do Senhor te acompanhe. Porque quando você está na presença de Deus, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, não passear. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, as bênçãos do Salmo 91, você pode ler depois, vão estar todas ali sobre você. A proteção, as bênçãos, então, que você venha fortalecer a sua confiança no Senhor. Ter essa consciência de que Deus está contigo e ore para que a presença de Deus também vá com você. Deus não vai te abandonar, mas quando você faz essa oração, isso traz um peso muito maior. Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair daqui. E vá com sabedoria, com entendimento, se expondo cada vez mais e que esse trauma seja vencido, que essa porta do medo seja fechada em nome de Jesus. Exatamente. Continuando aqui sobre as razões que paralisam as pessoas, a gente pode também falar sobre o medo de errar, o medo de fracassar. Isso paralisa as pessoas no meio do caminho, João? Paralisa muito, em questão de... Por exemplo, como eu tinha falado antes, sobre uma prova. Você fazer uma prova, você fica tipo, cara, será que eu errei essa questão? Essa questão era tão fácil, será que eu errei? Você fica pensando tanto no erro que você esquece de que Deus está com você. Se você realmente fez a sua parte, você vai conseguir tirar uma boa nota. Às vezes, por conta do... A gente fica pensando tanto no erro que a gente esquece de Deus. Então, como eu estava aqui pensando agora, de que o medo, ele é um espaço que o diabo, ele entra. O inimigo, ele usa qualquer brecha que ele tem para tentar entrar na sua vida. Então, como fala em Efésios, que não dê espaço para o diabo. A gente não pode dar espaço para o diabo. O medo é um desses espaços. Então, para a gente não dar esse espaço. E quando a gente fala sobre o medo de errar, medo de fracassar, isso paralisa tanto que a pessoa nem tenta. Exatamente. Ela isso. continua no estágio que ela está, naquele mesmo estado, e nada vai fazer ela sair dali, porque ela tem medo de tentar. Porque se eu tentar e não conseguir, se eu tentar e fracassar, aí já volta pro foco, né? O foco tá nisso. Mas e se eu tentar e conseguir? Exatamente. E se eu for lá e arrebentar? Tem que parar com esse pensamento negativo. Uma coisa que, por exemplo, sobre ministério. A pessoa sente que tem um chamado para ser um pastor ou para ser um líder, mas a pessoa fica tipo, poxa, e se eu não pregar a coisa certa? E se eu não for bom o suficiente? Muitas inseguranças, né? Exatamente. Insegurança para muitas pessoas. E eu vi uma frase uma vez que falava assim, não é fácil a gente parecer perfeito quando não estamos fazendo nada. Quando a gente coloca tem uma expressão, né? Botar a cara a tapa. Quando a gente está ali à frente, quando a gente se expõe, a gente se expõe para o bom e também para o ruim. Exatamente. Então, quer dizer que a falha pode acontecer, mas você vai deixar isso dominar o seu coração? Você vai deixar essa vida... Você já vai entrar no jogo de futebol perdendo? É tipo isso, já vai entrar ali querendo na derrota? Não. Entrar com pensamento já de derrota, resumindo. Não, tá repreendido. Tá repreendido, que a sua visão não seja assim, porque isso vai te impedir tanto. Nossa, não deixe isso dominar o seu coração. Deus tem tantas coisas lindas, né, pra tratar conosco. Por conta disso, a pessoa faz as coisas até de qualquer jeito. Fica tipo, eu não vou conseguir tirar a nota boa, eu não vou conseguir como posso falar no trabalho, essa promoção. Então, vou continuar fazendo aqui nada demais, vou continuar fazendo só o básico, que já tá bom já. Sendo que Deus, ele tem muito mais pra gente. Deus tem coisas grandes e o diabo também sabe disso. Por isso que ele vai tentar plantar o medo. Por quê? Se ele colocar o medo, ele nem sequer tocou em você, mas ele já conseguiu te paralisar no caminho. Que você venha ser uma pessoa imparável, que nada vai parar, nada vai deixar o seu coração com temor, nada de mal vai acontecer nesse sentido, né? Exato.
Olha, já estamos aqui quase no final do programa, mas antes, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta. Porque como que essa pessoa, ela pode vencer o medo? Já falamos aqui várias coisas, mas de uma forma bem objetiva, bem prática, como vencer o medo, João? O principal é confiar no Senhor. Como ele fala em Isaías, que ele está com você, ele é o seu Deus. Não tenha medo, confie em mim, eu estou com você. Então, resumindo, confiar no Senhor e acreditar que ele está sempre com você. É o mais objetivo possível, é isso. Entendeu? Sim, perfeito. Não deixe que nada venha parar você. Deus tem coisas grandes. E quem vai tentar frustrar os planos de Deus, quem vai tentar acabar com os planos de Deus na sua vida é o diabo. Então ele tenta plantar o medo, é uma forma indireta dele tocar em você e fazer nem você tocar no meio do caminho, ele já impede você de entrar no caminho. Às vezes é uma culpa, né? De repente pelo passado, como falamos aqui, por algum pecado, por alguma coisa. Lembre, você é nova criatura. Você lava suas vestes no sangue de Jesus. Você é alcançado pela misericórdia de Deus. Então não deixe que nenhuma culpa também entre no seu coração. Que você seja uma pessoa imparável. Nada para você no seu caminho. Você, se não sair, você atropela, porque você tá pra frente, pra frente, pra frente. Tem uma música assim, né? Olha a frente, olha a frente, olha a frente. Olha a frente que eu quero passar. O meu alvo está lá na frente e é lá na frente que eu vou chegar. Exatamente. Que seu pensamento seja assim, olhando para o alvo e não para o passado e não para as circunstâncias, nada te para. João, nada vai te parar agora de fazer aquele... Nada. Sai fora. Nada vai te parar de fazer aquele convite para os jovens que são ali da região, quando é, qual é o horário, aonde que essa pessoa precisa ir, quais as mídias sociais para ficar por dentro de tudo. Bom, eu sou da igreja do JQV Meyer, aí no Instagram, e a minha igreja é da região do Meyer, que é o JQVB Vasco. O culto jovem é só no domingo, às 11 da manhã, e quando é culto de Santa Ceia não tem culto. E nos dias de semana, lá na nossa igreja, tem na quarta e na sexta-feira e tem no domingo. Quarta e sexta é às 9 da manhã e às 7h30 da noite. E no domingo é às 9 da manhã e às 7 horas da noite. O endereço é Rua São Januário, 856. Perfeito, João. Muito obrigado. Obrigado, nada. Diz aí, está sempre de portas abertas para você. Volte sempre. Obrigado. Pessoal de casa, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!